O tema do nosso trabalho é o arco-íris, refração da luz e suas aplicações. O que é um arco-íris? Como podemos explicar uma série de listras coloridas no céu? O mesmo efeito pode ser criado se passarmos um feixe de luz branca através de um prisma de vidro. O feixe de luz branca se divide em um espectro de cores, as mesmas cores e na mesma ordem do arco-íris. O prisma faz o feixe de luz mudar de direção. Luzes de cor diferente se refratam em diferentes quantidades. Violeta é o que mais refrata, enquanto o vermelho é o que sofre menos refração. A luz branca é uma mistura de cores diferentes que o prisma consegue separar. O mesmo acontece quando a luz do sol atravessa um spray de água. A água age como prisma, convertendo a luz do sol em um espectro de cores. E é por isso que o arco-íris aparece quando o sol brilha em um dia chuvoso. As 7 cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, turquesa e violeta. A luz branca do sol é uma mistura de todas essas cores. Isaac Newton, em 1665, fez a primeira experiência do prisma. O que aconteceu com o prisma nessa experiência é o mesmo que acontece com as gotinhas de água quando o sol bate nelas. O arco-íris se forma. No século XVII, Huygens, entre outros, propôs a ideia que a luz fosse um fenômeno ondulatório. Francesco Maria Grimaldi observou os efeitos de difração, atualmente conhecidos como associados à natureza ondulatória da luz, em 1665, mas o significado das suas observações não foi entendido naquela época. No século XIX, o cientista francês Foucault, medindo a velocidade da luz em diferentes meios, verificou que a velocidade da luz era maior no ar do que na água, contradizendo a teoria corpuscular que considerava que a velocidade da luz na água deveria ser maior que no ar. Newton não tinha condições na época de medir a velocidade da luz. Na segunda metade do século XIX, James Maxwell, através da sua teoria de ondas eletromagnéticas, provou que a velocidade com que a onda eletromagnética se propagava no espaço era igual à velocidade da luz, cujo valor é aproximadamente 300.000 km por segundo. Aplicando o fenômeno da refração na formação do arco-íris, ocorre que a luz do sol chega até as gotas da chuva, desviando de direção. Então, surgem as 7 cores básicas do arco-íris. O fenômeno da refração é o desvio que sofrem os raios de luz, do calor ou do som ao passar de um meio para o outro. Como, por exemplo, se colocarmos um lápis com inclinação dentro da água, você observará pela lateral do copo que parece que o lápis está quebrado. Consideremos o que ocorre com a luz ao incidir sobre uma gotícula de água. Alguns raios sofrem, dentro da gotícula, uma reflexão total voltando para o ar. Quando a luz incide na superfície de separação entre 2 meios de diferentes densidades, ela se reflete de tal forma que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. E se ambos os meios forem transparentes, além da reflexão, verifica-se também a refração, que é o desvio da mesma ao passar para outro meio. Como a luz incidente, a luz solar, é branca, associada ao fenômeno de refração, temos o fenômeno de dispersão. A dispersão é a composição de luz num leque de cores. Em consequência dessa dispersão, os ângulos de espalhamento das cores são diferentes. A cor violeta é a que sofre mais desvio e a vermelha o menor desvio. Para simplificar, vamos examinar apenas as componentes vermelhas e violeta. Como já sabemos, a componente violeta se desvia mais que a vermelha. Depois de desviadas por gotas de alturas diferentes.
A luz violeta que atinge seu olho foi desviada por uma gota mais baixa, enquanto a luz vermelha foi desviada por outra gota mais alta. Isso explica a ordem das cores no arco-íris. O vermelho fica na parte de fora do arco. Nesse desenho, mostramos os raios de sol penetrando horizontalmente, mas o resultado é semelhante, mesmo se eles vierem em outra direção. Se a luz do sol vier na horizontal, isto é, se o sol estiver bem baixo no horizonte, o ângulo entre o arco e a horizontal é 42 graus, aproximadamente. O arco, na verdade, é formado pelo desvio e dispersão da luz do sol e um número enorme de gotas. Só algumas dessas gotas desviam a luz na direção dos seus olhos. Outra pessoa ao seu lado verá a luz desviada por outras gotas diferentes, isto é, verá outro arco-íris. Cada um vê seu arco-íris particular, e cada um está no vértice do seu próprio arco-íris. Qual é a distância do arco-íris até você? Qualquer uma, pois qualquer gota situada nas laterais do cone, que tem o mesmo olho no vértice, pode contribuir para o seu arco-íris. As gotas podem estar até bem perto de você, como acontece quando você vê o arco-íris formado pela água espalhada por um dispersor de jardim. Nesse experimento, podemos observar a reflexão da luz solar. A natureza, caprichosamente, também pode produzir difração de luz. Um dos exemplos disso é a existência do arco-íris. Podemos definir como difração a curvatura que uma onda faz ao passar por um obstáculo. Esta curvatura pode ocorrer em maior ou em menor grau, dependendo da forma e das dimensões do obstáculo a ser transpassado. O fenômeno da difração pode ser entendido com base no princípio de Huygens, descoberto em 1678 pelo holandês Christian Huygens. O referido princípio considera que cada ponto de uma dada frente de onda age como se fosse uma fonte pontiforme de ondas. A nova frente de onda é determinada pela superfície envoltória de todas essas ondículas esféricas, emitida por essas fontes pontiformes que se propagam durante o intervalo pertinente. Cumpre notar que, no caso das ondas luminosas, seus comprimentos de onda variam de 4.000 a 8.000 angstroms aproximadamente. Por esta razão, não se observa a difração da luz com facilidade, pois as aberturas e fendas são muito maiores do que o comprimento destas ondas. Por exemplo, decompondo a luz com o CD. É quando colocamos nosso olho exatamente onde a luz é focalizada, e ela vem preenchendo o espaço luminoso com cores. Dado o exposto, chegamos ao fim.